apresentação é feita pela doutora Carla Matias, que vai falar sobre interpretação de exames de cardiologia. Dizer que a doutora Carla Matias é cardiologista, responsável pela unidade de cardiologia do Hospital de Cascais e tem uma larga experiência em exames de cardiologia não invasivos, colaborando desde há vários anos com a Sintra Médica. Vamos então ouvi-la. Bom dia a todos, obrigada pelo convite. Eu queria desde já pedir desculpa pela minha voz, mas estou com uma sinusite, acho que vou-vos pedir uma consulta no final da sessão. A minha experiência na Sintra Médica e a minha experiência no Hospital de Cascais, principalmente agora que sou responsável do serviço e que sou a principal responsável da referenciação dos pedidos dos centros de saúde, dos pedidos de consulta de cardiologia, inspirou um bocadinho o tema da apresentação, porque consigo perceber porque é que os exames são pedidos, quais são as causas dos pedidos, sou eu que os faço e, portanto, tenho acesso aos resultados e depois tenho o lado de lá, que é as dúvidas que assolam os colegas e que são motivo de referenciação. E a nossa resposta a estas dúvidas, e, portanto, com esta apresentação, eu vou tentar esclarecer algumas dúvidas dos exames não complementares por uma questão de timing e porque há outra sessão de eco. Eu vou-me focar no Holter e na prova de esforço. Depois poderá haver, noutras jornadas de cardiologia, podemos aumentar o âmbito deste tipo de apresentações. O Holter é um exame muito pedido, é um exame não invasivo, fácil de realizar. O doente liga 3 elétrodos, vai lá, vai para casa, faz a sua atividade normal e, portanto, é um exame facilmente acessível e dá-nos muitas respostas. As principais indicações são a investigação de sintomas sugestivos de arritmias, os doentes que têm palpitações, tonturas, desconforto torácico, é uma causa muito frequente de pedido do exame, é um exame obrigatório na avaliação de síncope. Depois, doentes com cardiopatias pré-conhecidas, nós pedimos Holter para fazer uma estratificação de risco arrítmico nessas cardiopatias. O doente tem miocardiopatia dilatada, por exemplo, e vamos pedir um Holter para ver se tem arritmias ventriculares e se tem, por exemplo, indicação para um CDI, pode ser uma das indicações. Quando medicamos os nossos doentes com antiarrítmicos, temos que perceber se essa medicação foi eficaz ou não e, portanto, vamos avaliar a eficácia do tratamento com agentes antiarrítmicos pedindo um segundo Holter. Esta indicação de avaliação da isquemia cardíaca é mais duvidosa, pode ser pedida, mas é mais duvidosa e pode também ser usada para a monitorização de portadores de pacemakers e desfibrilhadores cardíacos. Olhando para um relatório do Holter, portanto, é mais ou menos igual em todos os laboratórios de eletrofisiologia não invasiva, segue mais ou menos um padrão e, portanto, nós avaliamos o ritmo, a frequência cardíaca média, mínima e máxima, se existem outros ritmos, pausas, períodos de bradisritmia e taquidisritmia, depois as arritmias supraventriculares e as arritmias ventriculares, a condução AV e a condução intraventricular, as alterações da repolarização ventricular e os sintomas e a correlação eletrocardiográfica entre os sintomas. Isto é muito importante e é preciso, quando o Holter é ligado, nós explicamos ao doente que leva um diário, que tem que escrever os seus sintomas e a hora exata para perceber se há correlação. Acho que quem pede o exame, que é quem tem maior relação com o doente, deve explicar isto também, porque o que nós vemos muitas vezes é que ou há sintomas descritos sem horário, ou então não há sintomas descritos e há diários de Holter que até são muito divertidos, porque nós conseguimos perceber o que é que o doente almoçou, que se zangou com a vizinha e, portanto, as pessoas, de facto, não entendem para que é que serve o diário. E o diário é muito importante para perceber quando é que se deitou, quando é que se levantou e que sintomas é que teve e se esses sintomas resultam de alguma arritmia ou noutra alteração no Holter. Olhando aqui para o Holter, e os softwares são mais ou menos iguais, nós, para além do relatório, também podemos tirar coisas... Para além do que vem descrito, podemos tirar coisas do nosso relatório do Holter. Portanto, aqui conseguimos ver o número de batimentos, são mais ou menos 100 mil, portanto, aqui é 88 mil, o senhor está um bocadinho bradicárdico. Conseguimos ver qual é o total, quantos batimentos ventriculares, quantos batimentos supraventriculares, quantas extracistos ventriculares e como é que foram elas, se houveram dupletos, se houveram bisminismo, trisminismo, se houveram salvas, quantos batimentos supraventriculares,
Depois temos a frequência cardíaca, que já vem no relatório, a média, a mínima e a máxima, mas, por exemplo, temos de saber também que percentagem que teve o doente em taquicardia ou bradicárdia. Isso pode ser importante para além do relatório do exame e pode até ser importante para interpretar sintomas. Vemos também as pausas, aqui, e noutra página temos ao longo do dia como é que foram os batimentos cardíacos, conseguimos ver que aqui há pouca variação, e depois em cada hora que o doente ligou, também temos aqui um resumo. Isto pode ser importante na análise daquele doente, principalmente se o doente não descreveu tudo bem no seu diário. A correlação dos achados do Holter tem que ser sempre correlacionada com a clínica, com a idade, com a atividade física e que tipo de fármacos é que está o doente a tomar. Obviamente que um Holter de um doente jovem e desportista não vai ser igual a um Holter de um doente idoso que estiver acamado ou que tiver baixa atividade. E, portanto, temos de ter isso em conta. Vamos agora passar aos achados do Holter, seguindo o nosso relatório de exame. Portanto, às vezes, causa de referenciação e de preocupação é a bradicardia sinusal. A bradicardia sinusal raramente é motivo de alguma intervenção, e quando eu digo intervenção é principalmente a preocupação é a implantação do pacemaker. A bradicardia sinusal habitualmente é fisiológica, pode ser patológica nos idosos, mas raramente um doente com bradicardia sinusal terá indicação para alguma intervenção. Isso acontece quando o doente tem sintomas que são objetivamente causados pela bradicardia sinusal. E olhem que é muito, muito difícil convencer um arritmologista a pôr um pacemaker num doente que só tem bradicardia sinusal. De facto, se o doente tiver bradicardia sinusal e outros achados, tiver pausas, tiver outros bloqueios, desmaiar, o doente pode ter que se necessitar de avaliação extra. Mas a bradicardia sinusal por si só não é um motivo de preocupação, é motivo de vigilância. Depois, há situações de bradicardia sinusal que são completamente fisiológicas. Doente que faz desporto, ou doente que sempre teve bradicardia sinusal a sua vida toda. Portanto, é sempre integrar os achados. Atenção aos fármacos. Eu tenho apanhado vários casos ou de doentes que vão aos vários médicos e têm lá um beta-bloqueante escondido, ou que, por exemplo, fazem tópicos, medicação tópica para o glaucoma, que são beta-bloqueantes e que às vezes têm achados no Holter que são causados por este tipo de fármacos. Eu tive agora recentemente um caso de um doente que ia mandar para pôr um pacemaker e o senhor depois tirou-me um beta-bloqueante escondido da carteira. Portanto, a reconciliação terapêutica, a avaliação da terapêutica é muito importante nesta avaliação. Depois, a taquicardia sinusal. Em ambulatório, resulta habitualmente de situações extracardíacas. Doença da tiroide, ansiedade, descondicionamento. São muitos os Holters neste momento pedidos a doentes jovens que são ansiosos e, portanto, têm taquicardia sinusal. Obviamente que situações patológicas cardíacas também podem dar taquicardia. Se o doente tiver uma miocardiopatia dilatada, uma insuficiência cardíaca, um tromboembolismo, isso também pode acontecer. A taquicardia tem que ser muito bem valorizada, porque sintomática e muito pronunciada pode ser causa de cansaço. As situações de longo Covid, aqueles doentes cansados que tiveram Covid, pensa-se que haverá uma disfunção do sistema nervoso vegetativo e estes doentes têm taquicardia inapropriada para a atividade que realizam. E, portanto, isto pode ser uma causa e o Holter pode ser um motivo, um exame a pedir nestas circunstâncias. Depois, ritmo auricular ectópico. É uma causa até bastante frequente, pedido de consulta e de preocupação. Habitualmente é não patológico. Há uma onda P que é diferente, que é negativa, e depois aqui, este é o ritmo auricular ectópico, isto vê-se melhor no eletrocardiograma de 2 derivações, e aqui temos o ritmo onda P diferente de morfologia, que tem ritmo sinusal. Isto não é patológico e não é motivo de referenciação e de preocupação isoladamente, obviamente. Pois, a arritmia sinusal no jovem é habitualmente fisiológica, e não causa preocupação. Pode ser no doente mais idoso uma manifestação de doença do nódulo sinusal, mas isoladamente também não é motivo de intervenção. Depois, a doença do nódulo sinusal. À medida que envelhecemos, o nosso nódulo sinusal, que é o responsável por o nosso pacemaker natural do coração, vai envelhecendo, vai se tornando disfuncionante. E isso pode causar doença que se manifesta como pausas sinusais, bradicardia sinusal, ritmo juncional. Por convenção, no Holter são descritas pausas de 2000 ou 2000 milissegundos.
Nós não valorizamos essas pausas, habitualmente valorizamos pausas de 3, 4 segundos ou mesmo mais prolongadas. É preciso caracterizar muito bem essas pausas. São diurnas, são noturnas. As pausas noturnas são habitualmente menos graves e muito melhor toleradas, é a vagotonia do sono. E eu aqui vou falar também muito, ou vou referir, doentes com bradidisritmias marcadas durante a noite, com pausas durante a noite, pensar sempre em apneia do sono. Investigar queixas de apneia do sono e nos doentes com suspeita clínica, pedir estudo do sono. Depois, temos que perceber quantas pausas existem, não é? É diferente haver 3, 4 pausas de haver 50 pausas. Portanto, é sempre contextualizar a correlação com drogas negativas, com os colírios, a clínica e as patologias. E depois, nas doenças do nódulo sinusal, que eu vou falar mais à frente, vou passar por ele, ao síndrome braditáquia, que são os doentes que têm doença do nódulo sinusal, portanto têm bradicardia sinusal e outras manifestações, e que depois têm FAs ou flutters rápidos, e portanto intercalam arritmias rápidas e quando convertem, são habitualmente paroxísticas as arritmias, quando convertem têm bradicardia. Estes doentes habitualmente necessitam de intervenção ou pacemaker ou ablação das arritmias. Depois, o ritmo juncional pode ser uma manifestação de doença do nódulo sinusal, mas a valorização depende do contexto. Obviamente, são pequenos períodos de ritmo juncional num Holter, nós não vamos nos preocupar excessivamente com esse Holter. Agora, se o doente tiver períodos longos em ritmo juncional, principalmente se for sintomático, esse doente precisa de uma investigação adicional. Portanto, pode ser sinal de patologia, pode ser ritmo de escape de doença do nódulo sinusal ou de bloqueio auriculoventricular. Mas muitas vezes, também, por exemplo, nos jovens desportistas bem treinados, não é sinal não é patológico e não é valorizável. Passando agora caminhando no relatório, não é? Vamos para a condução auriculoventricular. O bloqueio auriculoventricular do primeiro grau, portanto, há um tempo de condução prolongada entre a atividade auricular, que é a onda P, e o QRS, não tem habitualmente indicação para vigilância também. É uma forma de bloqueio não grave. Claro que se o doente tiver sintomas, tiver outras manifestações de bradidisritmia, ou tiver outros bloqueios, por exemplo, se tiver um bloqueio de ramo direito, um bloqueio de ramo esquerdo, este doente pode ser vigiado ou em situações de bloqueio auriculoventricular muito prolongado, sei lá, 40 milissegundos, o doente pode ter que ter uma vigilância mais apertada. Depois, acho que isto causa alguma preocupação, é fonte de referenciações, são as situações de bloqueio auriculoventricular de segundo grau Mobitus 1. O que é que acontece? O tempo de condução entre a aurícula, a onda P e o QRS, vai-se prolongando, este aqui é mais pequeno, este é maior, até com falha. Isto habitualmente não é patológico, ocorre muitas vezes durante a noite, é uma coisa vagotónica, em jovens treinados, pode acontecer também nos idosos, mas isto isoladamente não é patológico. E estes bloqueios, o bloqueio de primeiro grau e o bloqueio de segundo grau Mobitus 1 são habitualmente chamados de bloqueios de baixo grau. Já até o próprio nome indica que não são graves. Depois, os bloqueios avançados são os mais perigosos e que precisam de referenciação e às vezes até referenciação imediata hospitalar. O segundo grau Mobitus 1, nós temos mais que uma onda P, 1, 2, 3, 4 aqui, até ser conduzidas para o ventrículo esquerdo. E isto, principalmente, quando são episódios repetidos, com frequências cardíacas baixas, com pausas significativas, 4, 5 segundos, 6 segundos, isto necessita de referenciação e muitas vezes referenciação para o hospital. Também depende da clínica do doente. Depois, o bloqueio auriculoventricular completo. Nós temos a nossa aurícula que bate independentemente do nosso ventrículo esquerdo. As ondas P não têm relação nenhuma com os nossos QRS. Situações destas, principalmente com frequências muito baixas, são para ir para a urgência. Portanto, quando vemos Holters com este tipo de alteração. E, portanto, estes são os bloqueios avançados ou bloqueios de alto grau. Depois, as situações de condução 2:1, isto acontece imenso nos Holters. Há duas ondas P,
para cada QRS. Isto pode ser uma manifestação de bloqueio de baixo grau ou de bloqueio de alto grau. Acontece isso muitas vezes, por exemplo, pequenos períodos ou pequenos episódios de bloqueio 2:1 noturnos. Estes outros são para vigiar, não precisam de orientação, nomeadamente em contexto de doente sem sintomas ou pouco sintomático. Deve-se sempre fazer uma revisão terapêutica, o doente pode estar a fazer drogas bradidisrítmicas e que não precise delas, e, portanto, isto depende do contexto clínico, dos fármacos, se tem outros bloqueios, e é uma situação habitual, depende do contexto, mas habitualmente é para vigiar. Nem sempre, pode ser causa também de colocação do pacemaker. Vou depois falar disso, vou-vos dar um exemplo disto. Depois, as taquirritmias, os ritmos supraventriculares. Isto é um slide muito cheio, acho que isto dava uma sessão, falar deste tipo destes ritmos. Pode ir desde exercícios supraventriculares às taquicardias supraventriculares de reentrada, às taquicardias auriculares, a taquicardia auricular multifocal, e, portanto, os outros têm sempre muitos exemplos destes, e a relevância depende do tipo de arritmia, do número e da duração dos sintomas. Obviamente, tem 6 salvas de 7 complexos. Isto não é preocupante. O doente, se tiver sintomas, tem que fazer um beta-bloqueante e tem que ser vigiado. Tem 2 horas de um período de taquicardia supraventricular a bater a 170. Esse doente provavelmente tem uma taquicardia supraventricular de reentrada, precisa de ser orientado para a consulta e provavelmente vai fazer uma ablação. Portanto, depende do número. Depois, a classificação usada das extracístoles, em que mais que 10 extracístoles são classificadas como extracistolia supraventricular frequente, isto não reflete a gravidade das extracístoles. Habitualmente, mas isto de facto é a única classificação que existe internacionalmente, nós já procuramos. E, de facto, nós valorizamos as extracístoles supraventriculares, é mais relevante acima dos 5%, porque há maior risco de sintomas e casos raros de taquimiopatia, ou seja, o coração está tantas vezes rápido que a função do coração vai diminuindo, porque é como se cansasse. Mas, de facto, os cardiologistas não ligam muito às extracístoles supraventriculares. Não valorizamos muito, medicamos, mas não é uma coisa que nos preocupe muito. Portanto, como eu falei, períodos de prolongados ou muito frequentes precisam de intervenção. É sempre necessário, em caso das extracistolias supraventriculares, a investigação de cardiopatia estrutural e, portanto, é sempre necessário fazer um ecocardiograma, umas análises com a avaliação da função tiroideia. Eu já tive uma jovem que foi à urgência com umas extracístoles e uns episódios de taquicardia e tinha 20 e tal anos e tinha uma CIA não diagnosticada, portanto, como as extracístoles eram muito frequentes, fez eco na urgência, tinha uma CIA, portanto, eco é obrigatório quando existem achados que nos preocupam. E, portanto, o nosso tratamento pode ser beta-bloqueantes, ablação, depende da situação clínica. Depois, as extracístoles ventriculares. Também dava uma sessão, é uma causa frequentíssima de orientação para consultas. Eu já li numa série ou numa sessão que fui sobre isto, que isto é a principal causa de orientação dos doentes para a consulta de cardiologia, são os extracístoles ventriculares. De facto, eu recebo inúmeros doentes com extracístoles ventriculares, exceto algumas arritmias. O prognóstico depende mais da causa subjacente e da cardiopatia estrutural. O doente tem extracístoles e depois tem uma miocardiopatia dilatada, tem uma miocardiopatia hipertrófica. Portanto, a extracistolia ventricular também é igual à realização de ecocardiograma para a avaliação de cardiopatia. Da mesma forma, a classificação usada também não reflete a gravidade e o prognóstico. Mais uma vez, usa-se a mesma classificação, mais de 10 horas são frequentes. Isto é mais ou menos consensual, que se valoriza acima de 5%. Eu sempre que estou em sessões, também falo com os meus colegas da arritmologia e é mais ou menos isto que eles valorizam. Depois, é sempre importante ter um eletrocardiograma de 12 derivações, porque há morfologias, isto pós-entendidos, pós mais entendidos em extracístoles e em arritmologia, nós com a morfologia das extracístoles conseguimos perceber qual é a origem delas e há a origem que se pode considerar que são relativamente benignas. Portanto, sempre que possível, ou sempre, o doente deve ter um eletrocardiograma de 12 derivações, além do eco. Depois, temos que valorizar
formas complexas, doente, por exemplo, tem várias salvas, ou os triplês isolados, ou os duplês isolados não são importantes, mas um doente que tem vários duplês ou várias salvas curtas é um doente preocupante, não é? Períodos de taquicardia ventricular não mantida, episódios de taquicardia ventricular, esses são de valorizar. Depois, isto pode ser manifestação de cardiopatia estrutural, isquémica, miocardite, uma cardiopatia operada, taquicardia ventricular mantida é para ir para a urgência, portanto, outras com taquicardia ventricular mantida, e investigação. Mais uma vez, a clínica, o eco, como eu disse, alguns doentes podem beneficiar de fazer prova de esforço e a maior parte dos doentes precisa de fazer outros exames, cintigrafia, ressonância, tem que ter sempre análises. E depois, o tratamento pode ser antiarrítmicos, beta-bloqueante à cabeça, o tratamento da causa subjacente, o doente tem uma miocardiopatia dilatada, deve fazer terapêutica modificadora de prognóstico. Alguns doentes têm indicação para ablação e há doentes com indicação para CDI. Portanto, aqui temos casos, isto é uma extracisto isolada, e aqui temos um episódio de TV que acho que era mantida, e, portanto, este doente com isto, se estiver bem, não é? Se não lhe tiver acontecido nada, deve ir para a urgência. Vou-vos falar aqui de um caso de um doente meu, agora muito recente, foi agora em fevereiro ou no final de janeiro. Isto era um doente que era meu vizinho, eu vivo numa terra pequena, o senhor é meu vizinho, mas eu não conhecia o doente, mas o doente telefonou-me, conseguiu o meu telefone por meios lá dele, não é? E o senhor telefonou-me a dizer que andava a sentir umas palpitações, uns desconfortos, um cansaço, já tinha feito um ecocardiograma, tinha feito uma prova de esforço, não me conseguiu dizer ao telefone, pediu-me uma consulta, eu lá lhe arranjei uma consulta rápida, mas o senhor faltava fazer um Holter. E eu telefonei para a Sintra Médica e nós conseguimos um Holter em 2 dias para o senhor fazer. O doente estava em ritmo sinusal, não tinha um número de extrasístoles assim muito significativo em termos de percentagem, tinha 3,1, tinha salvas, a gente vê aqui que tinha salvas, tinha triplês, tinha duplês. Isto é um exemplo de uma parte não preocupante do relatório do exame, isto é um duplê, mas depois o senhor tinha isto. Portanto, isto é um episódio de uma taquicardia ventricular não mantida, durou 20 segundos, é mais 30 segundos que conseguimos mantida, mas muito, muito, muito rápida, aqui é 175, mas tinha mais. Eu acabei por telefonar ao senhor para ir para a urgência, que ele não quis. Acabou por ir à minha consulta no dia a seguir e não quis ir para a urgência. Mas acabou por depois, por uma forma mais enviesada, acabou na urgência e acabou com um cateterismo, que eu não sei o resultado, e ele diz que um pacemaker. Mas achados como estes são para ir para a urgência. Depois, muito, muito frequente, fibrilhação e flutter auricular. Temos doentes cada vez mais idosos, com mais patologia, e estas são arritmias muito, muito frequentes. Habitualmente, analisamos qual é a resposta ventricular, eu acho que isto é uma causa de preocupação, é mais que a frequência cardíaca média, temos que analisar as frequências cardíacas ao longo do dia e também temos que ter atenção à frequência cardíaca instantânea. Isto aqui não é um bom exemplo, mas às vezes temos uns RRs muito juntos e dá frequências cardíacas muito altas e de facto não são. Depois, temos que avaliar se é FA paroxística ou não. Sempre que eu tenho um doente com FA à minha frente, o que é que eu avalio? Se o doente, se for uma FA permanente, se o doente tem indicação para estratégia de controle de ritmo ou de controle de frequência. Portanto, é uma resposta que nos temos que pôr. Isso obriga à realização de ecocardiograma para ver qual é o contexto de cardiopatia do doente. E depois, se o doente tem ou não indicação para estar anticoagulado. É as duas questões principais quando temos um doente com fibrilação auricular. Temos de ter atenção nas taquicardias, nas paroxísticas, se não temos aquela situação de síndrome braditaque, se não há bradicardia sinusal e pausas, que habitualmente são na conversão da FA para o flutter, a ritmo sinusal, e o que eu estava a falar, anticoagulação oral, e qual é o controle que queremos. E sempre a realização de ecocardiograma. Nós, para decidirmos se um doente tem indicação para a estratégia de controle de ritmo ou de frequência, temos sempre de saber se tem cardiopatia estrutural, como é que é a dimensão da nossa aurícula, porque aurículas muito grandes podem não ter indicação para fazer uma ablação ou uma cardioversão. Portanto, é sempre importante a realização do ecocardiograma.
Depois, causa frequente de orientação. São EFAs com respostas ventriculares baixas. São muito bem toleradas, frequências cardíacas baixas, às vezes médias de 40, 45, desde que o doente não se canse muito, e estas muitas vezes não têm indicação para pacing, que também é difícil convencer os arritmologistas a porem pacemaker só porque a frequência cardíaca média está baixa. Claro que, obviamente, temos que relacionar com os sintomas dos doentes. E se existem pausas também significativas. Nós valorizamos pausas na EFA bastante maiores, os arritmologistas mais de 6 noturnas e 4 diurnas, ou mesmo mais prolongadas, e temos sempre que excluir patologias associadas. Uma causa frequente daqueles doentes que até têm uma FA rápida ou controlada durante o dia, mas depois durante a noite têm frequências muito, muito baixas, 30 e tal, é terem a apneia do sono. Já fiz vários diagnósticos assim. Portanto, está sempre muito atenta à possibilidade de haver apneia do sono. Depois, análise, função tiroideia. Isto também é um caso, um doente meu, que eu já sigo há bastante tempo. Isto é para mostrar a importância também de olhar para o Holter todo. Este senhor também é FA muito, muito difícil de controlar. Fazia metoprolol, que entretanto foi descontinuado, e faz um antagonista dos canais de cálcio. E, mesmo assim, tem também FA de difícil controle. Tem função tiroideia normal, não tem cardiopatia muito significativa, já houve uma tentativa de controle de ritmo que não foi conseguida, e o último Holter. O que vemos é que, durante o dia, este senhor tem uma frequências cardíacas muito, muito elevadas, e aqui, olhando aqui para ao longo do dia, também vemos que, durante o dia, são elevadas e durante a noite até estão controladas. Este senhor acabou-se de ajustar a medicação, por mais a medicação toda durante a manhã. Portanto, isto é importante olhar sempre para o Holter todo e não só para as frequências máximas, mínimas e médias. Depois, outros achados. Muitas vezes está descrito PR curto, que não tem significado patológico, habitualmente é nos jovens e só significa, se isto não tiver pré-excitação, não é? E só significa que a condução AV é mais rápida. O padrão do Parkinson-White eu acho que deve ser investigado, deve ser orientado, e as alterações da repolarização ventricular no Holter devem ser a sua valorização deve ser muito selecionada. Muitas vezes são posicionais e não têm significado prognóstico. Agora, rapidamente, à prova de esforço. A prova de esforço, apesar de ter perdido um bocadinho o seu valor nas últimas guidelines, continua-se, até porque é um exame que é próximo, continua-se a ser usado na investigação de cardiopatia isquémica e de Angor, usam-se mais angiotac e testes de isquémia. Para a investigação de queixas de cansaço, podemos avaliar a resposta cronotrópica, as arritmias desencadeadas pelo esforço, podemos avaliar a capacidade funcional e às vezes são pedidas no âmbito da prática desportiva. Podemos avaliar também como é que a tensão responde ao esforço, e depois há situações, por exemplo, na cardiopatia valvular, que eu acho que são provas que devem ser pedidas no hospital. Existem várias contraindicações absolutas e relativas, eu não vou falar nisso, as absolutas são habitualmente situações cardiológicas agudas. Agora, as contraindicações relativas, eu ponho isto aqui para focar isto, são habitualmente a presença de cardiopatia prévia. E, portanto, um doente que venha fazer prova de esforço tem que ter sempre um eco prévio. Pode ser no mesmo dia, mas o doente, nós temos que saber como é que é o coração daquele doente antes de o pôr numa passadeira, porque até pode haver riscos para o doente. E assim, de uma forma resumida, o doente para fazer uma prova de esforço tem que ter capacidade de andar na passadeira, psicológica e física. Doentes com bloqueio de ramo esquerdo, eu acho que para a avaliação de isquémia não devem fazer prova, porque o bloqueio, as alterações da repolarização mascaram a isquémia. Doentes com alterações da repolarização marcada, muitas vezes a prova de esforço não é o melhor exame para eles, porque estas alterações depois são difíceis de interpretar a resposta disto ao esforço. Portanto, como eu disse, a ecocardiograma prévio devem-nos vir com tensão controlada, portanto não vale a pena pedir provas de esforço em doentes cuja tensão não está controlada, os resultados vão ser muito influenciados por isso. Depois deve-se excluir doenças associadas e terem atenção nos resultados que fármacos é que os doentes estão a tomar. Nós podemos, tal como no Holter, avaliar o tempo de esforço, a capacidade funcional, as alterações eletrocardiográficas e os critérios de isquémia, os sintomas, a resposta cronotrópica, tensional, a presença de arritmias e as frequências cardíacas e a tensão basal, que às vezes é importante ver qual é. A capacidade funcional e o tempo de esforço é vista em METs
Isto tem implicação prognóstica, existem escalas na prova de esforço adaptadas à idade e sexo, portanto, de um doente fazer 7 ou 8 minutos, ou 3 minutos, isto em termos de prognóstico é importante e em termos de diagnóstico também pode ser importante. Depois, as alterações isquémicas, eu não vos vou falar disso, mas isto tem critérios, mas existem critérios de gravidade quando recebemos as provas de esforço. Um doente que tenha isquémia com baixa capacidade funcional, aos 3 minutos já tem alterações isquémicas, é um doente de risco, que tenha infra-DST muito marcado, que tenha alterações em múltiplas derivações, que a recuperação das alterações da repolarização seja lenta. Isto é um caso que aos 3 minutos e pouco já tinha alterações da repolarização e que manteve muito prolongado na recuperação. E, portanto, isto são critérios de gravidade, juntamente com a queda da pressão arterial. Ao contrário, quando isto acontece ao contrário, nós podemos ter falsos positivos. São aqueles doentes que fazem 10 minutos de prova, chegam ao pico de esforço, têm uma pequena alteração da repolarização e ao fim de 1 minuto já não têm nada. Estas provas provavelmente são falsos positivos. Depois podemos avaliar, que eu acho que isto é muito pouco pedido fora do âmbito da cardiologia, a resposta cronotrópica. Ou seja, um doente que ou não sobe a frequência cardíaca com o esforço, ou sobe demais a frequência cardíaca com o esforço, pode ficar cansado e ter sintomas com isto. A resposta cronotrópica excessiva, ou seja, um doente que sobe demasiado a frequência cardíaca, pode ser causada por descondicionamento, não treina, não é? O síndrome de long Covid também é uma causa. Isto é uma doente minha também, que foi à minha consulta cansada e que começou a prova de esforço já com uma frequência elevada e que só fez 1 minuto e 29 de esforço, já tinha 100 e qualquer coisa de frequência. Obviamente que esta senhora, ao mínimo de esforço, se vai cansar. E, portanto, eu vou optar por dar beta-bloqueante a esta doente. Depois, os doentes que a frequência cardíaca não sobe, isto pode ser uma manifestação de doença do nódulo sinusal. E nós podemos pôr na passadeira, por exemplo, doentes com bradicardia sinusal ou com bradidisritmias, se queremos ver qual é a sua capacidade, o que é que acontece à bradidisritmia com o esforço. E eu acho que raramente a prova de esforço é pedida com esta finalidade. Isto é o caso de uma doente que tinha um bloqueio de 2:1, portanto tem 2 P's para cada QRS. Havia aqui dúvidas, apesar da senhora ter umas frequências que iam até 40, se a doente tinha indicações para pôr um pacemaker, dúvidas da parte da arritmologia. E acabamos por pôr a doente na passadeira e a senhora fez só 1 minuto e pouco de exercício, a frequência cardíaca não subiu, manteve o 2:1 e acabou por pôr um pacemaker. Depois, também pedimos pedir a prova de esforço para a avaliação de arritmias. Temos aqueles doentes, por exemplo, que têm palpitações com esforços, podemos pô-lo na passadeira. Atenção, sempre com ecocardiograma prévio para descobrir patologias graves. Podemos ter supraventriculares, ventriculares e a interpretação depende da gravidade, do número e complexidade da duração e podemos avaliar o risco arrítmico destes doentes. Esta prova de esforço é aquele doente que eu falei que foi parar ao hospital com uma taquicardia ventricular, tinha uma prova de esforço cheia de extracistos, não fez TVs mantidas, mas tinha muitas extracistos ventriculares, já antevia alguma coisa de grave neste doente. E, portanto, estes doentes muitas vezes precisam de ser avaliados com outros exames complementares de diagnóstico. Pronto, terminei. Muito obrigada, doutora Carla. Foi uma excelente apresentação. Claro que só o Walter é um mundo, a prova de esforço é outro. E pronto. Então temos agora 10 minutos para perguntas e estamos então abertos às vossas perguntas. Doutora Isabel Manita. Obrigada pela excelente comunicação. Eu tenho, cada vez mais nós temos muitos doentes muito ansiosos e jovens e que se queixam de palpitações, sobretudo palpitações no período noturno. E que muitas vezes vão à cardiologia, é despedido o Walter vem absolutamente normal, depois continua na consulta de endocrinologia, deve ser uma consulta de psiquiatria, e então, pronto. E a minha questão é, faz algum sentido pedir algum registro de eventos com estas queixas? Os doentes que têm queixas muito mantidas e prolongadas faz todo o sentido. O Holter são 24 horas. Eu às vezes acho que os Holters têm um efeito terapêutico nos doentes. Ou seja, têm todos os dias, mas não
tem no dia do Holter. E, portanto, o registro de eventos de 7 dias aumenta a probabilidade de nós fazermos um diagnóstico correto. Às vezes, doentes mesmo que têm temos muita dúvida, que achamos que aquilo pode não ser nada psiquiátrico ou psicológico, pode haver indicação mesmo para orientação para consulta de cardiologia, podem ter que pôr um registrador de eventos implantável, que é um pequeno aparelho que é implantado de forma subcutânea, habitualmente fica 3 anos implantado no doente. O doente, aquilo tem uma forma automática de fazer registros quando detecta arritmias, ou o doente pode ativar o registrador de eventos, e isso, nos doentes que têm mesmo muita dúvida e que fazem múltiplos Holters, registro de eventos não diagnósticos, isso pode ser uma opção também. Isto agora é uma questão muito prática. É comparticipado? No hospital. Quer dizer, nos hospitais privados, quem tenha seguros, sim. As pessoas que não têm seguros têm que ser orientadas para um hospital do Serviço Nacional de Saúde. Ok, obrigada. Bom dia a todos, meu nome é Anaí Durazo, eu sou da Sintra Médica de Telheiras, sou cardiologista e sou fã da prova de esforço. Então, adorei a apresentação da Carla. Eu queria chamar a atenção que, às vezes, passa desapercebido. Quando a gente vai olhar uma prova de esforço, a primeira coisa que a gente vai ver é se a prova de esforço foi bem feita, e cai para o nosso lado, do cardiologista que está fazendo. Então, se a gente recebe uma prova de esforço e como a gente olha isso daí, a primeira coisa é ver se essa prova foi máxima. Se a prova não foi máxima, é difícil a gente tirar todas essas conclusões maravilhosas que a Carla mostrou aí, porque eu não tenho todo o exame ou toda a potencialidade do exame para ser avaliado. Então, como que a gente sabe escolher um protocolo, saber se foi bem ou não? Em geral, quando esse protocolo é bem escolhido, protocolo para a prova de esforço, e aí depende do treino adequado de médicos e dos técnicos e dos médicos, escolher um protocolo que seja adequado para o que a gente está olhando no paciente. Isso não é muito fácil, porque às vezes é a primeira vez que a gente está vendo, mas com a experiência a gente vai conseguindo. E isso se traduz numa prova máxima, ao redor de 8 a 12 minutos de esforço. E prova máxima, vamos acabar com aquele tabu que prova máxima ou qualquer prova tem que ser interrompida quando a frequência cardíaca atinge os 85%. Isso é um erro que foi espalhado aí por todos. A prova com 85% eu já posso avaliar, mas ela continua sendo interessante a gente continuar até 100%, e 100% não é motivo também de se interromper uma prova de esforço. Isso porque uma das coisas importantes do diagnóstico da prova de esforço é a capacidade funcional. Nós vimos, como a Carla falou, que o diagnóstico de isquemia foi perdendo, pela prova de esforço, foi perdendo a sua importância. Então, hoje, quando a gente tem uma suspeita de isquemia, a prova de esforço, com certeza, não é a primeira opção para a gente avaliar esse diagnóstico. Mas também temos que lembrar que, se por acaso um doente foi fazer uma prova de esforço e teve uma isquemia com volume de esforço muito baixo, por exemplo, 3 minutos já está lá super positiva a prova, muito provavelmente esse doente tem uma doença arterial coronária grave. Eu vi, semana passada, um paciente nosso que, com 3 minutos, fez uma isquemia brutal, e hoje a esposa acabou de me mandar uma mensagem que ele foi operado, era um triarterial. Né? Então, essas coisas a gente tem que ter uma atenção. Se a prova de esforço perdeu o seu valor para diagnóstico de isquemia, ela continua tendo valor muito importante para o controle para as arritmias, né? Nós vimos muito bem isso que a Carla falou, para avaliar controle de pressão arterial, que é uma coisa que a gente acaba não valorizando tanto, mas a gente mede a pressão arterial tantas vezes durante a prova, que, aliás, eu acho que é a coisa mais difícil é se medir uma pressão arterial durante a prova de esforço. Acho que é o ponto mais difícil da prova.
E um ponto que eu tenho muito carinho é a frequência cardíaca de treino. Por uma prova de esforço, a gente pode calcular, existem cálculos super simples de frequência cardíaca de treino. Então, para eu poder fazer, aí voltamos ao protocolo, para eu poder fazer uma avaliação e uma proposta de frequência cardíaca de treino, eu tenho que ter uma prova máxima e não interrompida aos 85%, senão eu não vou conseguir fazer uma indicação correta dessa frequência de treino. Então, aqueles pacientes que a gente tinha, por exemplo, uma suspeita de doença arterial coronária, fez uma angiotaque que deu normal, ainda assim esse paciente pode fazer uma prova de esforço, isso não é uma indicação nem errada, nem inútil, porque ali eu vou calcular a frequência cardíaca para esse paciente fazer atividade física. Muito obrigada. Muito obrigado, doutora Carla, pela excelente exposição que fez, sintética e concisa. Eu faço só apenas uma pergunta. O papel da prova de esforço em relação à pressão arterial. Se nós podemos complementar a prova de esforço com um mapa que muitas vezes nos deixa dúvidas e se a prova de esforço é um bom complemento para vermos se, dando resposta hipertensiva ao esforço, se de facto a pessoa é hipertensa. Eu acho que todos os métodos se complementam, não é? E o mapa, eu costumo dizer que o mapa é um dia, não é? É um dia da vida do doente. É muito importante ter um registro ambulatório também detalhado, pedir ao doente para trazer. Eu costumo dizer que se a comoção também é ver para querer, porque os doentes habitualmente lembram-se sempre dos mais altos e dos mais baixos, e a prova, neste contexto, pode servir para construir o puzzle, que é as dúvidas que temos em relação à pressão arterial do doente. Depois, às vezes é mais complicado, o que é que fazemos ao nosso doente, que até tem uma pressão arterial basal normal e que tem uma resposta hipertensiva ao esforço. Isso é que eu acho que é o mais complicado, o que é que fazemos a esse doente. Mas a prova de esforço completa a investigação da hipertensão arterial. Em relação à avaliação aumentar, existem alguns doentes que não têm indicação para ser anticoagulados? Depende do Charles-Vasque do doente. O Charles-Vasque é um score que usa vários fatores: a idade, o sexo, antecedentes de doença cardíaca, de doença arterial periférica, diabetes, se teve ou não AVC. Não sei se me estou a esquecer de algum, acho que não. Eu já faço isto de cor. Então, uma EFA crónica? Imagino uma doente do sexo feminino com 57 anos que aparece com FA. Essa doente só tem um Charles-Vasque, o sexo conta como um, mas isoladamente não conta, e portanto essa doente pode não ter indicação para estar anticoagulada. E depois tem que se ter em conta também o risco hemorrágico dos doentes. O doente pode ter indicação para estar anticoagulado, mas não poder estar anticoagulado porque tem um risco hemorrágico muito elevado. Okay. Já agora há até umas indicações que os doentes muito frágeis, que podem não... idosos muito frágeis, pode haver mais risco do que benefício. Portanto, é sempre de acordo com o nosso doente, o risco do doente que temos à nossa frente. Eu ia complementar que mesmo nestes doentes que possam ter indicação para anticoagulação e têm alguma contraindicação por risco hemorrágico, existem algumas alternativas terapêuticas, nomeadamente o encerramento do apêndice auricular, que é por um dispositivo no sítio onde se formam a maior parte dos coágulos neste tipo de doentes. Mas sublinhar também que há alguns doentes de jovens com fibrilação auricular paroxística que, tendo um risco de AVC muito baixo, pode-se optar por não fazer anticoagulação. Mas a regra para a grande maior parte da população, que são pessoas mais idosas e com comorbilidades, será fazer anticoagulação oral. A partir dos 65 anos já conta como um ponto e já tem indicação para fazer. Portanto, a maior parte dos nossos doentes tem mais de 65 anos com fibrilação. E já agora, nós vemos às vezes os colegas não dão anticoagulante por medo dos anticoagulantes orais e optam por medicar com antiagregante. Eu não faço antiagregante isolado para tratamento de fibrilhação. Não acho que... não fazer nada, certo? Sim, eu não faço. Acho que as guidelines vão nesse sentido. Mas, de facto, o encerramento do apêndice auricular esquerdo, envio vários doentes. Portanto, se tivermos um doente
não pode fazer anticoagulação, sei lá, tenho muitos doentes com hematúria pós neoplasia da próstata que fizeram prótese errática. Esses doentes fazem um encerramento, vão para a cardiologia de intervenção, fazem um encerramento do apêndice auricular, que é o local onde se formam maiores trombos, e reduz imenso o risco trombótico. Só muito rapidamente, e só pegando também no tema da prova de esforço que foi falado do ponto de vista do diagnóstico de isquémia, que não é a principal indicação, ainda temos nos doentes que estão no Serviço Nacional de Saúde uma grande dissociação entre aquilo que é possível fazer de exames e aquilo que é pela comparticipação. Portanto, os 2 exames que estão comparticipados é a prova de esforço e a cintigrafia miocárdica, sendo que a prova de esforço será um exame mais fácil acesso e que não faz radiação e, portanto, e dá outras informações para além da avaliação da isquémia. A cintigrafia também, do ponto de vista de diagnóstico, tem o risco da radiação. Existem outras alternativas que teriam, em termos até da acuidade diagnóstica, mais valor, e continua a haver aqui uma dissociação entre aquilo que é possível e o que era desejável fazer. Então, vamos então passar agora ao Dr. João Marques. O Dr. João Marques tem a especialidade, portanto, é cardiologista, tem uma subespecialidade em cardiologia de intervenção, colabora com a Sintra Médica há 2 anos e é atualmente assistente também de cardiologia no Hospital de Santa Maria, onde integra a escala de prevenção de hemodinâmica e é responsável pelo programa de intervenção percutânea mitral e tricúspide na mesma unidade hospitalar. E vai-nos falar sobre doença valvular, o que valorizar no ecocardiograma. Olá, bom dia mais uma vez. Agradecer aqui a participação de todos e estarmos aqui reunidos sobre este tema da intervenção multidisciplinar, que acho que é um tema que é muito caro aos cardiologistas e a todos os médicos em geral, mas que é um tema que é dentro da cardiologia, sobretudo em que se criou o conceito de usar teams, das equipas de avaliação multidisciplinar de doentes e que também são aplicados, neste caso que vou falar da doença valvular. O tema é importante e a minha abordagem foi um bocadinho diferente. Eu vou falar mais da patologia e dos desafios que o ecocardiograma tem no diagnóstico da patologia valvular e também chamar a atenção para quais são aqueles aspectos mais relevantes que é preciso ter em consideração, porque por vezes há doentes com patologia significativa que vão repetindo exames e a quem não é dado nenhum destino em termos terapêutico e que se calhar é importante sinalizá-los e encaminhá-los para a terapêutica, e há outros doentes com patologia não significativa que também repetem exames, se calhar com uma periodicidade que não será necessária, mas isso também depende do acesso e da preocupação que existe na abordagem dessas situações. Estou desde 2019 na Sintra Médica de São João de Estoril e aqui é o exemplo do nosso setting de ecocardiografia. O doente muitas vezes está de costas para nós e, portanto, é muito importante quando o doente nos chega ter também uma informação de qual é que é a dúvida clínica, porque os doentes, apesar de eles perguntar sempre se o exame é por haver alguma suspeita de doença, quais são os sintomas, às vezes há doentes que já foram submetidos a cirurgias prévias e como estão de costas, só depois quando se vai pôr o ecocardiograma é que se percebe que existem algumas alterações, mas às vezes há alguns achados que podem passar e às vezes podemos não dar resposta a algumas dúvidas clínicas se não tivermos também quais é que são as situações que estão a preocupar os colegas. O tema da doença valvular é um tema muito relevante, é uma patologia, sobretudo no mundo ocidental do idoso, e, como sabemos, a nossa população está cada vez mais envelhecida e dentro desta patologia temos como doença que, do ponto de vista da relevância que nos aparece e que nós encaminhamos para tratamento, aparece-nos a estenose aórtica como o grande diagnóstico, sendo que existe ainda, e aqui são projeções dos Estados Unidos, uma grande quantidade de doentes que estão por diagnosticar e que estão por tratar, portanto o tratamento não chega nem a uma proporção que seja 20% dos doentes, portanto ainda há muitos doentes subtratados, e depois uma outra entidade que põe alguns desafios diagnósticos, mas que ainda é mais frequente do que a estenose aórtica, que é a insuficiência mitral, e que neste campo, então, em Portugal, estamos a subtratar muito
do ponto de vista definitivo estes doentes. Sendo que na patologia valvular nós podemos melhorar alguns sintomas com terapêutica médica, mas que apenas a substituição valvular ou a reparação valvular são terapêuticas de destino e que podem levar à alteração do prognóstico. Também chamar a atenção que o exame, a história clínica, obviamente, tem um papel muito importante na avaliação dos doentes. O exame objetivo também tem alguma relevância, sobretudo quando os doentes têm patologia valvular grave. Ela pode ser identificada, mas há muitos casos que podem não ser detectados, a não ser que se faça uma avaliação ecocardiográfica logo de uma forma quase que inicial da abordagem dos doentes. Existem vários estudos que foram comparar a acuidade diagnóstica da auscultação por cardiologistas com a avaliação por eco-sumário feito por pessoas que tiveram algum tempo de experiência na avaliação por estes métodos, e a acuidade do exame objetivo cardiológico, que se fosse um exame complementar não seria muito relevante, apesar de ser facilmente acessível e, portanto, deve ser feita por todos. Vou começar por falar da estenose aórtica, como eu referi, que é uma patologia do idoso e que temos muitas vezes presente. Perceber que dentro da estenose aórtica os sintomas e os sintomas cardinais de ânguor, de síncope de esforço e sintomas de insuficiência cardíaca. Os sintomas de insuficiência cardíaca são relativamente frequentes na população idosa, são fatores que devem levar ao tratamento quando temos o diagnóstico de estenose aórtica grave. A estenose aórtica é sobretudo degenerativa, acima dos 80 anos é a idade mais frequente. Alguns doentes mais novos, quando têm cardiopatia congénita, sobretudo aortas bicúspides, e isso pode ser identificado no ecocardiograma, que tem aqui valor de várias formas. Por um lado, permite avaliar a morfologia do coração e a morfologia valvular, perceber se é uma válvula bicúspide, se é uma válvula tricúspide, e depois, de forma muito relevante, permite quantificar a gravidade e também as repercussões desta estenose aórtica a nível da função do ventrículo esquerdo, mas também em casos mais avançados da hipertensão pulmonar e repercussões sobre o ventrículo direito, e também permite perceber se existem outras situações de disfunção valvular associadas que possam ter implicações no tratamento. Do ponto de vista de morfologia, o ecocardiograma permite ver a calcificação da válvula aórtica, permite ver que a válvula abre pouco em sístole e permite-nos ter uma avaliação grosseira de que pode haver um problema na válvula aórtica, mas o exame complementar que nos dá informação relevante e diagnóstica da estenose aórtica é a avaliação por Doppler. A avaliação por Doppler tem duas finalidades em termos de quantificação. Uma é a avaliação de gradientes, portanto, a diferença de pressões que é gerada entre o ventrículo esquerdo e a aorta, e quando essa gradiente médio é superior a 40 mm de mercúrio, temos o diagnóstico de estenose aórtica grave. Em casos em que o ventrículo esquerdo não é capaz de gerar volumes muito significativos, ou porque tem disfunção ventricular esquerda, ou porque não é capaz de encher de forma conveniente, é muito importante avaliarmos a área valvular. E a área valvular é avaliada porque nós sabemos que a quantidade de sangue que passa no trato de saída do ventrículo esquerdo é a mesma quantidade que atravessa a válvula. Nós aqui podemos determinar o diâmetro do trato de saída, podemos calcular qual é o volume que passa por ali e, portanto, podemos também inferir qual a área valvular temos presente. Existem alguns desafios. Os desafios prendem-se com que, para ter velocidades máximas, nós precisamos ter o Doppler alinhado com o fluxo e, portanto, é preciso, o ecocardiograma é um exame dinâmico, portanto, as imagens paradas não nos dão toda a informação e a realização do ecocardiograma deve ser mais adequada para conseguirmos ter a melhor avaliação da patologia valvular. Trago aqui uma imagem de um colega francês, Alain Cribier, que faleceu no passado fim de semana e que modificou todo o tratamento da estenose aórtica ao introduzir em 2002, há 22 anos atrás, o primeiro tratamento percutâneo da estenose aórtica. Isto vai permitir que mais doentes possam ser tratados, apesar de, obviamente, a cirurgia convencional por abordagem por esternotomia continua a ser uma opção, sobretudo em doentes mais novos, e sobretudo em doentes de mais baixo risco. Do ponto de vista técnico, o que acontece é que fazemos um acesso percutâneo, normalmente por uma artéria femoral, é colocada uma bainha que é um introdutor arterial
que é valvulada e, portanto, não permite o fluxo para trás do sangue, e através dessa bainha é avançado um catéter que tem acoplado uma válvula que é implantada na posição aórtica. Existem dois tipos de válvula, uma válvula que é expansível por balão, é ensuflado um balão na posição em que a válvula estava calcificada e é deixado uma prótese que fica a funcionar de forma que seria a mesma forma que as válvulas cirúrgicas. A grande diferença é que os folhetos nativos da válvula aórtica passam a estar à volta desta prótese e, portanto, existem alguns riscos associados que precisam de ser bem avaliados por avaliação por TAC, para que não haja risco de oclusão das artérias coronárias ou risco de romper o trato de saída da válvula aórtica. Para além daquele tipo de prótese, que é expansível por balão, existe um outro tipo de prótese, que é uma prótese autoexpansível, e nós apanhamos também no ecocardiograma este tipo de próteses. Elas podem ser usadas em situações, na maior parte dos casos, pode tanto ser usada uma como a outra. Existem algumas situações específicas em que algumas têm vantagens, sobretudo em anais pequenos, estas válvulas têm gradientes mais baixos. É importante também dizer que doentes que quem foi implantada uma prótese tem de ter um seguimento ecocardiográfico logo no período pós-implantação da prótese para perceber se tudo está normal. O que pode acontecer é que haja um gradiente aumentado através da prótese, pode haver leaks, que é a passagem de sangue novamente para dentro do ventrículo, mas se tudo estiver bem, o doente pode fazer um seguimento ecocardiográfico espaçado. Habitualmente, a partir dos 5 anos pós-procedimento, é preciso ir reavaliando com mais proximidade o que está a acontecer à prótese, porque é quando começam a degenerar este tipo de próteses. Referi muito rapidamente a estenose mitral, que hoje em dia se vê muito pouco no nosso país, e sobretudo são casos importados dos países africanos, em que a etiologia era a febre reumática, e trago aqui isto sobretudo para dizer que devemos valorizar no ecocardiograma não só as estenoses graves como as estenoses moderadas, porque na estenose mitral, a estenose moderada é uma situação que já deve levar a tratamento. Portanto, os doentes podem já ter sintomas com estenoses moderadas, ao contrário da estenose aórtica, em que valorizamos as estenoses graves, e o tratamento aqui, ao contrário de outro tipo de patologias cardíacas, é de uma forma inicial a comissurotomia por balão, que é uma terapêutica que está recomendada, mas que hoje em dia é pouco efetuada, porque temos poucos doentes com este tipo de patologia. Mas, como eu tinha dito, a regurgitação mitral é uma patologia muito mais prevalente, que tem grandes desafios em termos de diagnóstico e também de tratamento, porque a válvula mitral, ao contrário da válvula aórtica, que é circular, aqui temos uma situação mais ovalada. Do ponto de vista tridimensional, o anel também não está todo no mesmo plano e, portanto, existem dificuldades de avaliação. A válvula mitral é dividida, ainda por cima, em várias porções do seu folheto anterior e do seu folheto posterior, e qualquer uma destas porções pode ter alterações degenerativas ou congénitas e que possam provocar a insuficiência da válvula. A ecocardiografia, obviamente, é fundamental na avaliação destes doentes, e queria chamar a atenção que insuficiências mitrais moderadas já devem levar-nos a considerar que a situação possa ter algum significado, sobretudo porque é difícil avaliar a verdadeira gravidade dessa insuficiência. Dizer que, em termos de etiologias, existem duas entidades completamente distintas. Uma que é a insuficiência mitral orgânica, que é aquela que acontece por alterações da estrutura da própria válvula, e temos a insuficiência mitral funcional, que é muito mais frequente, que decorre de alterações da estrutura da válvula mitral causadas por dilatação ventricular ou por dilatação das aurículas. Falámos na fibrilação auricular. A fibrilação auricular habitualmente leva à grande dilatação auricular e se arrasta a dilatação do anel da válvula mitral e pode levar à insuficiência mitral, que deve ser valorizada se o doente estiver muito sintomático. E, por outro lado, temos também a disfunção ventricular esquerda, em que os doentes muitas vezes têm também insuficiência mitral significativa e que pode ter necessidade de tratamento. Aqui já temos os vídeos em movimento. A válvula mitral normal pode ser avaliada por várias e deve ser avaliada por várias incidências. Temos aqui um parasternal longo eixo, temos aqui o curto eixo a mostrar-nos o folheto anterior e o folheto posterior e o seu movimento em sístole e diástole.
e na avaliação por 4 câmaras e também por 2 câmaras e 3 câmaras. Portanto, existem várias avaliações que nos permitem ver de forma detalhada os vários segmentos da válvula mitral. A maior parte da quantificação, de forma grosseira, é feita com a colocação de Doppler por cor, que nos dá uma estimativa visual grosseira de qual a gravidade da insuficiência mitral, mas os métodos quantitativos podem ter algum interesse, mas são complexos de determinar. Portanto, uma insuficiência mitral que parece pelo menos moderada em ecocardiograma transtorácico deve levar à realização, num contexto clínico adequado, de um ecocardiograma transesofágico que pode caracterizar melhor a gravidade da insuficiência mitral, o mecanismo da insuficiência mitral, mas isso também pode estar no ecocardiograma transtorácico. E depois existem outras situações em que pode ser necessário, eventualmente, fazer a ressonância magnética quando existem dúvidas na gravidade do jato regurgitante. Portanto, aqui a avaliação por cor, numa situação em que não nos deixa grandes dúvidas de que o jato é largo, aqui nesta avaliação por 2 câmaras. Aqui também preenche quase toda a aurícula em 4 câmaras e, portanto, provavelmente temos uma regurgitação que podia ser classificada como moderada a grave, mas existem algumas situações mais difíceis de diagnosticar. A cor é muito excêntrica, o jato parece ligeiro e apesar disso, a clínica do doente sugeria que tinha queixas que podiam ser atribuídas a esta insuficiência mitral e acabou por fazer um ecocardiograma transesofágico que confirmou a gravidade da insuficiência mitral e permite classificar de forma anatómica muito detalhada qual o mecanismo da insuficiência e permite também estabelecer um programa em termos de tratamento. A cirurgia cardíaca convencional continua a ser uma opção terapêutica muito válida e hoje em dia temos também terapêuticas percutâneas que levam ao tratamento da insuficiência mitral. De referir que, como eu disse, a avaliação por cor é apenas uma avaliação subjetiva e que pode-se classificar a insuficiência como ligeira, moderada e grave. Devemos valorizar as moderadas e as graves. As ligeiras, praticamente toda a população tem algum grau de insuficiência da válvula mitral. Mas existem métodos quantitativos que permitem determinar qual a área do orifício regurgitante, o volume regurgitante, e que devem ser feitos nos casos em que existem dúvidas diagnósticas, mas que implicam uma avaliação Doppler morosa e, portanto, deve ser alvo de uma avaliação dirigida com o exame complementado por Doppler. Dentro da avaliação, então, existem parâmetros que, para além da própria válvula, que nos dão alguma perspectiva da repercussão da gravidade da insuficiência mitral, sobretudo a dilatação ventricular, porque o volume tem de receber mais volume para injetar para a área sistémica, para além daquele que volta para trás para a aurícula esquerda, a dilatação marcada da aurícula esquerda e hipertensão pulmonar e dilatação das cavidades direitas em fases mais avançadas. E devemos pensar em tratamento dos doentes quando eles apresentam pelo menos insuficiência moderada a grave e nas insuficiências graves. Existem depois no transesofágio vários critérios que podem pender mais para um tratamento percutâneo ou para um tratamento cirúrgico e existem algoritmos que nos permitem também perceber se, do ponto de vista percutâneo, o candidato é ótimo, se existe um caso desafiante ou se é um caso em que devemos protelar este tipo de intervenção e enviar para a cirurgia. Sobretudo na insuficiência funcional, nos doentes que têm disfunção ventricular esquerda, demonstrou-se que há redução de eventos, ou seja, internamentos e de mortalidade quando se faz a reparação valvular mitral com sistemas de clip. Existem 2 sistemas hoje em dia, o MitraClip e também o sistema Pascal, que são sistemas que são introduzidos por via venosa, tem de se fazer uma punção transeptal, passar para a aurícula esquerda, são posicionados sob a observação do ecocardiograma transesofágico e libertados, prendendo o folheto anterior ao folheto posterior, que era uma das técnicas cirúrgicas que se faziam há uns anos atrás e que permite reduções importantes da insuficiência mitral e permite esta aproximação do anel, redução do diâmetro anteroposterior e também a redução daqui da insuficiência mitral. Para concluir, referir que, à semelhança do que vimos em relação às provas de esforço e aos outras, habitualmente nos ecocardiogramas temos também as referências às várias medições que são feitas e sublinhar que, do ponto de vista da gravidade valvular, doentes com gravidade moderada são doentes
que devem ser encaminhados para, provavelmente, observação pela especialidade de cardiologia, para decidir se é necessário alguma avaliação adicional e se é necessário algum tratamento. Referir que, como eu mostrei também no primeiro slide, existem muitas situações que continuam em ambulatório sem tratamento e que nós temos hoje em dia armas terapêuticas para tratar grande parte destes doentes, portanto é preciso identificá-los e é preciso tratá-los. Muito obrigado. Muito obrigada, Dr. João, pela sua excelente exposição. E vamos então abrir agora só 5 minutos de espaço para perguntas. Então, eu vou aproveitar enquanto aquele colega se prepara e aquela colega se prepara, já que não fiz ainda nenhuma pergunta. Bom dia a todos. Posso só, na válvula aórtica bicúspide, devíamos fazer rastreio de familiares de primeiro grau? Doente, não é? Que é identificada uma válvula aórtica bicúspide. Devemos fazer rastreio nos familiares dessa pessoa, os familiares de primeiro grau ou não? A estenose aórtica bicúspide é a alteração congénita mais frequente, mas não parece que haja necessidade de fazer rastreio dos familiares. Portanto, habitualmente os sintomas começam por volta dos 60 anos, né? Portanto, mais cedo do que na estenose aórtica degenerativa. Pode também haver dilatação da aorta, mas acho que, sobretudo, os sintomas que devem ditar, ou uma avaliação ocasional por outro tipo de indicação, não há uma associação completa. Portanto, ela é congénita, mas não há uma transmissão familiar direta que leva a que tenhamos de fazer um rastreio dos familiares de forma exaustiva, até porque a identificação pode criar alguma ansiedade sem que haja nenhuma necessidade de tratamento, pelo menos de uma forma inicial, nem nenhuma monitorização específica numa fase inicial da vida. Bom dia a todos. Meu nome é João Ferraz, trabalho na Central Médica já há mais de 4 anos, com foco em ecocardiograma. Parabenizar o colega João Marques pela explicação das válvulas e nesse foco, para a gente tentar sempre poder ajudar os colegas que referenciam ao exame. E queria dar alguns pontos aqui importantes, principalmente na referenciação ao exame. Para a gente que faz eco, é muito importante saber o porquê que foi pedido. Os doentes, a maioria deles não sabem, tá? E alguns falam, eu tenho um sopro. Tá? Como sabemos, o sopro é um aumento da velocidade intracardíaca que pode ou não representar uma doença valvular. Tá? Então, isso, para a gente poder ajudar melhor é entender o tipo de sopro, se é aórtico, se não é e tal, para poder dar um melhor resultado e uma melhor explicação ao colega que está pedindo. Isso é importante. Um outro ponto que nós que fazemos muito eco, principalmente naqueles doentes já operados com válvula, para quem faz o eco, para poder dar uma disfunção valvular, a gente precisa obrigatoriamente saber qual a marca da válvula, o tamanho e se é biológica ou mecânica, porque cada válvula tem o seu gradiente e que é normal ou não. Então, eu ter uma válvula que eu posso ter um gradiente, uma média, 15, 20, para uma válvula pode ser normal, para outra já pode ser disfunção. Então, é muito importante, para quando a gente faz, saber essas 3 coisas para poder falar se tem disfunção valvular ou não numa prótese. Isso é importante para nós. E, por último, agora correlacionando um pouquinho o que a colega a doutora Carla explicou, a maioria muitos bloqueios auriculoventriculares estão associados à estenose aórtica, por causa que o feixe passa ali. Então, quando você pega um doente com alto grau, bloqueio AV de alto grau, às vezes você tem que fazer o eco, como a Carla falou, exatamente para ver se não tem uma estenose associada, que tem uma relação importante com isso. Portanto, a insuficiência mitral ligeira, em princípio, não será... Estava a falar de uma situação congénita. Não necessita de nenhuma avaliação adicional. A insuficiência mitral ligeira, 75% da população normal tem algum grau de insuficiência mitral, ao contrário da insuficiência aórtica, que não é fisiológica e, portanto, aí pode haver progressão ao longo do tempo. Habitualmente, na patologia mitral, também hoje em dia, as causas são sobretudo degenerativas na patologia do idoso. Pode haver, excetuando as funcionais, portanto estamos a falar de patologia da própria válvula, e aí habitualmente pode haver rupturas de cordas em doentes idosos que dão sintomatologia súbita e
e causa de insuficiência cardíaca aguda num doente idoso, pode ser também de causa mitral aguda. Obviamente, endocardite infecciosa também pode ser uma causa de insuficiência mitral, mas isso habitualmente num contexto clínico mais específico. Mas a doença ligeira não necessita de nenhuma avaliação adicional. Só fazer uma pergunta que acho que é importante para nós da medicina geral e familiar. Em que patologias valvulares devemos fazer profilaxia da endocardite bacteriana? Pois, não é uma patologia, mas, portanto, naquilo que estávamos a falar, portanto, os doentes que têm próteses cardíacas são doentes de alto risco de endocardite e que, apesar de tudo, mantêm alguma indicação para fazer profilaxia de endocardite bacteriana. Na grande maioria das outras indicações, exceptuando defeitos persistentes com jatos de alta velocidade, não há indicação neste momento para fazer profilaxia de endocardite e, portanto, a grande parte dos doentes não tem. Portanto, os doentes têm próteses implantadas e os doentes que têm jatos não corrigidos de alta velocidade são aqueles que ainda terão indicação. E os doentes que já tiveram previamente endocardite também são de alto risco. Posso só fazer um comentário em relação aos ecocardiogramas, que é mais uma vez, como o João já tinha falado, em relação ao estudo de isquémia, que é o facto do Serviço Nacional de Saúde não comparticipar o Doppler, que é uma limitação no diagnóstico e às vezes traz problemas de diagnóstico. Nós fazemos um Doppler sumário, mas de facto é um problema no ano, porque um Doppler completo é realmente um exame extremamente complexo. E, portanto, era de salientar isso também. Olá, eu sou Susana Mão de Ferro, sou gastroenterologista. Posso só fazer uma pergunta em relação às endocardites? Quando eu estava no internato, as coisas foram muito fáceis, que é não se faz profilaxia nenhum e para nós é muito confortável. E, portanto, nós na prática não fazemos profilaxia de endocardite em nenhum exame endoscópico, em nenhuma patologia cardíaca. Acham que essa é a prática certa ou vamos voltar um bocadinho atrás para fazer profilaxia em algumas situações? Portanto, a maior parte das indicações serão dos tratamentos dentários, que são os que têm um risco maior. Os gastroenterológicos não estou ciente que tenham um risco acrescido muito, muito significativo e, portanto, não carecerão de profilaxia. Não sei se... As novas guidelines vão neste sentido. Foram um bocadinho revolucionárias quando apareceram, acho que em 2012 ou 2013, fazia-se muito mais profilaxia e restringiu-se muito mais as situações em que é preciso fazer profilaxia. Eu também concordo com a opinião do João. Então, não havendo mais perguntas, damos por encerrar esta sessão. Agradecer a todos e agradecer a vossa presença.